mundo não gira ao meu redor. Será? Não sou criança, não sou adulta. Sou apenas uma adolescente tentando me encontrar. Oi pessoal, tudo bem? Sou Neidiana Braga da Silva Souza, sou professora de Educação Física e também assistente social. Recebi o convite para falar um pouquinho para vocês sobre bulimia e as redes sociais, dentro desse contexto de mudança social, de globalização. E vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, de pensar nessas mudanças sociais, pensar nesse avanço da comunicação, é pensar em um contexto de insegurança, de incerteza, de mudanças, de escolhas, temos que tomar escolhas, tomar decisões, e isso acaba afetando várias esferas sociais, várias esferas culturais, educacionais, isso afeta a organização social como um todo. E são elementos cruciais para entender os processos e os fenômenos dentro do contexto político, econômico, governamental, individual também, Temos essa questão do coletivo e do individual que se acaba se autoconfrontando dentro desse contexto. Então, nessa perspectiva de incerteza, de cosmopolitismo, dessa relação global-local, há um imediatismo que permeia esse processo, o imediatismo do consumo desenfreado, tanto do mercado como das próprias redes sociais, o crescimento do uso do Instagram, do próprio YouTube, que além de ser utilizado como uma ferramenta de trabalho, de consumo de mercado, vira uma vitrine, uma exposição onde você consome informações, você consome a rotina das pessoas, você acaba incorporando alguns elementos dessa rotina de famosos, de blogueirinhos, a sua rotina pessoal, você se identifica com aquilo e acaba consumindo aquilo. Isso acaba gerando alguns problemas de ordem, de saúde pública, como os próprios transtornos alimentares, que é algo existente. Sobre a perspectiva Foucaultiana, o uso dessas ferramentas de rede social, do próprio DataSuite seria um modelo institucional muito utilizado, que é utilizado no Brasil pelo Sistema Único de Saúde com a perspectiva de coletar informações e utilizar essas informações como campanhas, projetos. Pela perspectiva Foucaultiana, seria algo para docilizar os corpos, a ideia de se manter um padrão, se manter uma estrutura ali. Então, além dessa perspectiva institucional, temos essas redes sociais que eu já citei por aqui. O próprio Instagram hoje ele é uma ferramenta em potência sobre isso aí, de consumo, Hoje ele é uma ferramenta em potência sobre isso aí, de consumo, de estar ali vendo os corpos, as pessoas fazendo seus exercícios, consumindo seu alimento, seus produtos de emagrecimento mágico. Então, o Instagram ele acaba sendo essa vitrine e que pode ser utilizada como uma certa padronização, como uma ferramenta comunicativa de biopoder, pela perspectiva Foucaultiana. Quando vamos para a perspectiva sociológica, um olhar mais guidesiano e do próprio Ulrich Beck também, que traz essa ideia de uma modernidade reflexiva, que tem essas perspectivas, essas nuances cosmopolitas, que se autoconfronta com as perspectivas locais e que vai gerando várias possibilidades. O indivíduo ele vai escolher, o indivíduo ele vai decidir sobre o contexto. Esses transtornos alimentares, eles não podem ser vistos e balizados apenas pela perspectiva estética, a ideia do corpo perfeito, de estar bem malhado, de estar participando da academia, de estar consumindo alimentos com baixa calorias ali,
para eles, esses transtornos alimentares, essa ideia de padrão, de estético, não são apenas, né, o que afeta essas doenças, como a própria bulimia e anorexia, mas as próprias decisões ativas sobre como e o que eu vou me alimentar, né, durante uma jornada, durante o ano, são escolhas, decisões individuais, levando em consideração que existem lugares no mundo em que alguns tipos de alimentos são regrados e que as pessoas precisam se planejar como se alimentar. Então, essas decisões acerca do como se alimentar, né, também reflete, e aí ele traz uma citação que fala assim: decidir o que comer também significa definir como ser em relação ao meu corpo. Então, quando eu penso em que eu vou me alimentar, eu também estou preocupada como eu quero que meu corpo esteja. Isso acaba afetando e podendo gerar esses problemas de saúde pública também, né? Que o próprio transtorno alimentar, o que pode ocasionar, acaba gerando essa bola de neve. Então, esses transtornos alimentares na perspectiva guidesiana se opõem um pouco à perspectiva Foucaultiana, né, dessa ideia da docilização dos corpos, mas uma perspectiva do agente, né, do indivíduo ser ativo nessa escolha, nessa decisão, e que acaba se tornando um efeito colateral dessas incertezas que temos no mundo atual, né? Essas incertezas que giram em torno de sair. Então, o que esse problema de saúde pública, de que perspectiva ele pode ser observada, tanto como atendimento nutricional, pela perspectiva nutricional, tanto como atendimento nutricional, pela perspectiva nutricional, pela perspectiva familiar, pela perspectiva psicológica. Então, tem que buscar ter esse olhar mais holístico acerca do elemento para que possa ser trabalhado, né? Junto com os pacientes, junto com os alunos, junto com as crianças, adolescentes, as mulheres, os homens que sofrem desses transtornos. Dentro do contexto da educação física, a ideia de saúde versus a perspectiva estética, né, a qualidade de vida versus o padrão de corpo, é um conflito que há muito tempo na área. E pensar que você está em movimento, movimentar-se, ele não diz acerca dessa imposição de um padrão corporal, mas diz acerca do seu corpo em movimento, né? Do que esse seu corpo em movimento proporciona, a ideia da própria autoestima, da própria qualidade de vida, né? Do tratamento de outras questões psicológicas também pode estar influenciando. Então, essa perspectiva do padrão que é não ter padrão é bem interessante. E partindo para a perspectiva da assistência social, pensar nesse trabalho em rede com um olhar mais holístico acerca dos elementos sociais ali, né, dos aspectos sociais que giram em torno dessas pessoas, acredito ser crucial dentro desse processo de tratamento, né, um olhar holístico com um trabalho em rede. O movimento proporciona a ideia da própria autoestima, da própria qualidade de vida, né, do tratamento de outras questões psicológicas também pode estar influenciando. Então, essa perspectiva do padrão que é não ter padrão é bem interessante. E partindo para a perspectiva da assistência social, pensar nesse trabalho em rede com um olhar mais holístico acerca dos elementos sociais ali, né, dos aspectos sociais que giram em torno dessas pessoas, acredito ser crucial dentro desse processo de tratamento, né, um olhar holístico com um trabalho em rede, sem se esquecer das individualidades, é claro, mas tem que ter essa perspectiva, esse olhar mais amplo. É isso aí, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre esse assunto, né? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa eu tô aqui à disposição.